E aí, meu brother, olha só, cara. Sabadeira aqui, ó. Pô, todo mundo aqui muito louco depois dessa tsunami de professor que passou aqui. Agora vem eu, humilde servo do senhor, de boa. Vamos ver agora a nossa matéria de provimento geral da corregedoria. Professor, você acha que quantas matérias vão cair de provimento geral da corregedoria? Cara, fica calmo. Tudo vai dar certo. No máximo vai vir o quê? Vai vir 3 ou 2, sei lá, algum tanto assim. É uma matéria que, por exemplo, agora, se você não estudou até agora, não vai ser agora que você vai acontecer esse milagre. Não vai ser agora que você vai ter esse milagre, entendeu? O que a gente vai abordar aqui? A gente vai abordar os tópicos mais importantes. A gente vai falar um pouco de juiz de direito, juiz de paz. Você que está aí cansado, se anima um pouco, porque agora a matéria vai ser legal, vai ser curta, vai ser objetiva. Você comprou o pacote lá, você assistiu as suas aulas. Agora a gente vai bater diretamente em cima do que é provável que caia. Não vai acontecer nenhum milagre de você aprender tudo num dia só. Entendeu? Nossa, cara, eu me sinto muito poderoso com esse microfone. Vamos lá. Vamos começar agora pelo quê? Vamos lá, meus alunos. Vamos começar pelo quê? Vamos começar pelo... Vem aqui, vem comigo aqui. Juiz de direito, cara. Juiz de direito. O que esses caras são, velho? Juiz de direito. Aonde que eles estão dentro do seu provimento? Estão lá no artigo 1º e artigo 2º. Artigo 1º e artigo 2º do seu provimento. O que acontece? Lá no teu provimento está o quê? Além de processar e julgar, os juízes de direito podem. O que eles podem fazer, meu aluno? O que eles podem fazer? Cara, lá no teu artigo 1º e artigo 2º, lá no artigo 2º vai ter um rol. O que acontece? Já caiu em questão de prova, de falando, pô, o juiz de direito, ele pode fazer tudo aquilo, aplicar o TCAF. O que é o TCAF? Aquele termo lá de compromisso, de adequação funcional. Ele pode aplicar o TCAF? Claro que pode. Lá no teu provimento vai estar lá, acompanha aí, além do seu material aqui do aulão, você acompanha da revisão, você acompanha no teu provimento também do lado. Deixa o provimento do lado e o material, só para você acompanhar. Porque eu vou falar alguns termos que de repente você pode se perder. Se você não estudou, a gente não pode fazer milagre, mas você pode se perder, então deixa o teu provimento do lado. O que acontece? O juiz de direito pode fazer o quê? Cara, ele pode fazer tanta coisa, aplicar o TCAF, aplicar a sindicância, ele pode dar até a aplicação de suspensão, advertência, cara, ele pode fazer várias coisas. Só que ele pode fazer várias coisas dentro da vara em que ele está atuando. Prestou atenção? Dentro da vara, ele não tem a competência, a competência dele não exorbita fora da vara onde ele atua. O que acontece? Já caiu em questão de prova, presta atenção. O que acontece? Ele exerce o poder disciplinar sobre os seus funcionários? Exerce sim, poder disciplinar sobre os seus funcionários. Vamos fazer um tópicozinho aqui. Poder disciplinar. Poder disciplinar, professor? Poder disciplinar, cara. Já caiu questão de prova. Poder disciplinar. Professor, como assim poder disciplinar? Você não tem aquele rol? Então, aquele rol, ele exerce poder disciplinar, mas sobre quem que ele exerce poder disciplinar? Você tem que prestar atenção no seguinte, sobre quem que ele exerce o poder disciplinar? Cara, para os efeitos disciplinares, eu vou até mudar de cor aqui, para você prestar atenção. Para os efeitos disciplinares, o que acontece? Ele exerce esse poder disciplinar. Sobre quem? Oficial de justiça avaliador, vou até simplificar, oficial de justiça avaliador. Quem que é esse oficial de justiça avaliador? A gente mais pra frente vai ver o quê? Esse oficial de justiça avaliador, ele é responsável pelo cumprimento dos mandados, lá dentro da Secretaria das Varas, cumprimento de mandados, enfim, a gente vai dar uma olhada neles depois. O depositário público. Depositário público. Quem que é esse cara? Esse cara trabalha lá dentro e é um subordinado do próprio juiz de direito, depositário público. Qual que é o outro? O contador partidor. Cara, que nome estranho, contador partidor. Você não precisa saber quem que é esse contador partidor. O que você precisa saber? Que o contador partidor, ele é exercido pelo poder disciplinar do próprio juiz de direito. O juiz de direito manda nesse cara. Você só precisa saber isso, não precisa saber quem especificamente é o próprio juiz partidor.
E o distribuidor. Distribuidor, aquele cara que empacota no supermercado? Não, não. É o cara que trabalha com o juiz de direito, beleza? Vamos lá. Referente ao artigo 1º e o artigo 2º do teu provimento, versando sobre o juiz de direito, o que é importante para você tirar é isso. Ele exerce sim o poder disciplinar, beleza? Sobre essas pessoas que a gente escreveu aqui. Beleza, o juiz de direito a gente já viu. Vem comigo aqui. O que acontece agora que eu, pelo menos eu, na minha concepção, eu considero a parte mais importante para você estudar. Vamos lá. Inspeções e correições. Cara, os alunos ficam loucos comigo. Professor do céu, eu não estou conseguindo entender. Inspeção, o que é essa tal da inspeção e o que é essa tal da correição? Correição, meu aluno, putz grila. Correição. Cara, você tem que separar o seguinte. A inspeção, juiz de direito. Correição, em regra, corregedoria. O que a gente vai exemplificar aqui de começo sobre a inspeção e correição? Primeiro, vamos começar pela parte fácil. Inspeção. O que acontece na inspeção? Quem que faz a inspeção? Já falei quem que faz. Vamos simplificar aqui. Inspeção, juiz de direito. Juiz de direito. É esse cara aí do teu artigo 1º e do artigo 2º. As atribuições dele. Juiz de direito. Tem prazo para fazer essa inspeção? Qual que é o prazo? Se tem prazo determinado, se não tem, ele pode fazer quando ele quer, pode fazer quando não quer. Você tem que ver que a inspeção, ela pode ser ordinária e extraordinária. A ordinária quer dizer o quê? Que tem um determinado prazo para você fazer essa inspeção. E a extraordinária não existe prazo. Mas, professor, qual que é o prazo? Esquece isso aqui agora e vem comigo aqui. Vem comigo, Pederneiras. Você não sabe? Você não sabe quem que é o Pederneiras que eu falei lá na aula, no nosso pacote lá? Quem que é o Pederneiras? Só digita no YouTube choque da uva, pra você ver quem que é o Pederneiras. Aí você vai entender quem que é o Pederneiras. Então vem comigo aqui, o Pederneiras, meu câmera querido aqui, meu aluninho querido. Vamos lá. O prazo para fazer inspeção. Vou colocar aqui, inspeção, para você prestar atenção. Ela tem um prazo para acontecer? Tem sim, tem um prazo para acontecer. Qual que é o prazo dessa inspeção para acontecer? Cara, presta atenção no seguinte. Se ela é inspeção, vamos primeiro falar que ela é ordinária. A inspeção ordinária é que tem um prazo para acontecer, não é verdade? Uma coisa ordinária sempre tem prazo. A extraordinária, ela não tem prazo. Simples. Prazo da inspeção, vamos colocar aqui, ordinária. Ordinária. O que acontece? Ai, professor, seu ordinário, não sei o quê, seu safado. Não, não é assim. Ordinário é uma coisa, essa ordinária aqui é outra coisa. Vamos lá. O prazo dessa inspeção ordinária. Inspeção ordinária feita pelo juiz de direito dentro das varas. Dentro das varas. O teu provimento está dizendo lá. Cara, ela pode ser feita quando? Pode ser realizada quando? Entre janeiro e junho. Janeiro e junho. Beleza. Essa inspeção ordinária, o que ela é? Ela é anual. Ela pode ser realizada uma vez a cada ano, dentro de cada vara. O cara que faz, juiz de direito, pá. Beleza. Essa é a ordinária. Só que você tem que ver o seguinte, professor, janeiro a junho, ficou muito vago isso. Ficou muito vago. Como você já sabe no teu provimento, como você já estudou com a gente, tem um prazo, não tem? Qual que é o prazo? Obrigado por responder. O prazo é de 120 dias. Prazo de 120 dias. Prazo máximo? Prazo mínimo? Prazo máximo. Prazo máximo de 120 dias. O que acontece nesse prazo máximo de 120 dias? Essa inspeção, ela vai ter que abrangir um tanto de processos, de tramitação, o que está acontecendo dentro daquela vara. Ela vai ter que abrangir uma competência do próprio juiz de direito, ela vai ter que abrangir toda aquela vara, o que está acontecendo dentro daquela vara. O que acontece? Ela tem que envolver todos os processos. A ordinária, presta atenção, ela envolve todos os processos. Todos. Tudo que tiver dentro, ela vai envolver. O juiz de direito trampa pra caramba dentro daquela vara, para envolver todos os processos em tramitação dentro da vara. O que acontece? Por isso que ele tem tanto tempo para fazer isso. Ele tem 120 dias. Beleza. Aqui a gente já viu. Inspeção, prazo, ordinário, 120 dias, beleza, máximo, envolve todos. Prestou atenção nisso? Inspeção, ordinário, juiz de direito. Beleza.
O que acontece? Existe alguma hipótese em que pode ser dispensada essa inspeção? Existe sim. Lá no seu provimento, ele está meio esparso, as dispensas de inspeção. Você não consegue, está meio nebuloso. A gente fez um negócio aqui, o seguinte. O que acontece? A dispensa de inspeção, ela será dispensada quando? Dispensa. Vou escrever aqui dispensa para ficar mais fácil. Dispensação. O que acontece na dispensa de inspeção? Pode acontecer em algumas hipóteses. Em inquéritos policiais já baixados às delegacias. Já baixados. Por quê que vai ser dispensado os inquéritos policiais já baixados à delegacia? Cara, esses inquéritos já não foram dados à delegacia? Não foram? Então, cara, é simples. Eles não participarão da inspeção, por quê? Porque eles já foram baixados. Por que a porra do juiz de direito vai fazer a desgraça da inspeção se já foi feita, se já foi baixada a delegacia? Não vai perder tempo fazendo. Ele tem tanta coisa para fazer, ele não vai fazer a porcaria da inspeção nos inquéritos policiais já baixados às delegacias. Não tem o porquê dele fazer isso. Essa é uma hipótese de dispensa. Qual que é a outra hipótese de dispensa? Olha aí no seu material. Cara, tem o seguinte, no teu material você tem que prestar atenção no seguinte. Esses inquéritos, a dispensa na inspeção, inquéritos abaixados, só que, o que ele tem que fazer, cara? O que ele tem que fazer? Presta atenção no seguinte, ele tem que, na ata, ele tem que falar, cara, eu não fiz a inspeção nesses inquéritos. Ele tem que colocar na ata. Põe na ata aquilo, não sei o quê. Você tem que colocar tudo na ata. Se você não colocar na ata, aí vai gerar uma responsabilidade para o juiz. Depois a gente vai ver um pouco da responsabilidade. O que acontece? Colocou na ata. Beleza, o cara colocou na ata, tá livre de tudo. Se livrou de qualquer tipo de responsabilidade. O que acontece? No outro caso de dispensa, eu falei que no teu provimento, a dispensa está meio dispersa, não tá? Você não consegue entender, não é verdade? Você falou, então. Ela está meio dispersa. E para você que está estudando para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para o Tribunal de Justiça do DF, você tem que pensar o seguinte. Cara, eu preciso de tudo mastigado. O que a gente está fazendo aqui? A gente está mastigando para você. Vamos lá. Aqui a gente já viu um tipo de dispensa. Vamos ver agora o outro tipo de dispensa. O que acontece aqui? Beleza, a gente já falou. As várias vagas, provimento a critério de remoção ou promoção quando da vacância. Essa aqui é linda, cara. Vamos lá. O outro caso de dispensa é o quê? Cara, nas várias vagas. Várias vagas. Cara, por que o juiz de direito vai fazer a dispensa nas várias vagas? Ele não tem o porquê. Só que as várias vagas de provimento. Se, enquanto durar aquela vara que está vaga, ele não precisa fazer inspeção. Se entrar algum documento em tramitação, ele pode fazer inspeção, não pode? Então, enquanto tiver as várias vagas, ele não faz inspeção. Dispensa a inspeção. O que acontece? A gente já viu aqui a ordinária. A extraordinária. O que acontece na extraordinária? Vou colocar só extra aqui para ficar mais fácil. Extraordinária. O que acontece na extraordinária? A ordinária não tem o prazo determinado? Então a extraordinária pode ser feita a qualquer tempo. Não é verdade? A qualquer tempo ela pode ser feita. É uma medida excepcional, pode ser feita a qualquer tempo. O que a gente pode retirar dessa medida extraordinária? Não precisa de prévio aviso, beleza? Extraordinária, só colocar aqui, não precisa de prévio aviso. Beleza? Não precisa de prévio aviso. O que acontece? A gente já viu tudo, a ordinária, a extraordinária, o que a gente pode retirar que não precisa de prévio aviso. Beleza? Vamos seguir aqui. No teu material a gente fez um esqueminha bem legalzinho aqui, mas vamos seguir embora. Vamos seguir em frente que a gente tem pouco tempo. Vamos falar já da correição. Vem comigo aqui, Pederneiras. Correição. Deixa eu pegar outra cor aqui. Correição. Quem que pode fazer essa correição? Lá no teu provimento está falando o quê? Que em regra, a corregedoria faz a correição. Por quê? Porque ela é um negócio mais específico, tem que ser feito com mais calma, enfim. É feita pela corregedoria. A corregedoria que manda em tudo ali o negócio. Ela é feita pela corregedoria, em regra, feita pela corregedoria. O juiz de direito pode fazer também? Pode, claro que pode. Mas a correição, o que acontece? Quem faz? Em regra, a corregedoria. Vou colocar aqui, corregedoria. Corregedoria.
Ela que faz essa parada aí da correição, beleza? O que acontece? Por ano, prevenindo, blá, blá, blá. O prazo, tem prazo. Ela tem prazo? Tudo tem prazo. Aqui tudo tem prazo. Você tem que prestar atenção no seguinte. Tem prazo? Tem prazo, sim. Qual que é o prazo? O prazo é indeterminado, meu querido. O prazo é indeterminado. Como que você vai fazer? A ordinária, ela é uma atividade permanente e contínua da corregedoria. Mas o prazo dela é indeterminado. Só que não pode ser feita 2 correições no mesmo ano. Ela é anualmente. A ordinária é anualmente. Prazo é anualmente. Vamos colocar aqui. Anual. Prazo anual. Beleza? Prazo anual. A corregedoria não manda no juiz de direito. Ela não pode delegar. Ela também não pode delegar essa atribuição de correição para o juiz de direito. É claro que pode. Não é verdade? É o mesmo caso de uma delegação lá dentro do próprio direito administrativo. Ela pode delegar? Pode. Em regra, corregedoria. Em exceção, juiz de direito. Beleza? Só para ficar fácil. O que acontece? Cara, eu trouxe um exercício aqui para a gente fazer, para você se ligar. Acompanha aí no seu material o exercício só para a gente ver tudo que a gente viu aqui, só para você se adentrar na matéria. Olha só. Exercício. Segundo o que versa o provimento geral da corregedoria, tanto a inspeção ordinária quanto a inspeção extraordinária independem de prévio aviso e podem ser feitas a qualquer tempo, ficando a critério de escolha do juiz de direito da circunscrição. Olha aí, você viu essa questão, cara? O que a gente acabou de ver aqui? Tem a inspeção ordinária e extraordinária. A ordinária tem tempo. Ela precisa ter toda aquela tramitação, 120 dias, de janeiro a junho. A extraordinária nem depende de prévio aviso. O que a questão está falando aqui? Olha só. Tanto a inspeção ordinária quanto a inspeção extraordinária independem de prévio aviso. Está errado. É só a inspeção extraordinária que independe de prévio aviso. A inspeção ordinária tem tempo, ela precisa ser avisada, beleza? Olha aí, ó, você viu, você já fez uma questão de prova, você já vai passar, cara, não tem jeito. Vem comigo agora. Vamos falar sobre os caras que assinam a sua sentença de morte, o juiz de paz, cara, juiz de paz. Esse cara é excelente, juiz de paz. Esse cara é lindo, velho. Esse cara que faz o casamento, toda aquela baboseira do casamento. Graças a Deus eu não sou casado, enfim. Vamos direto para a matéria, porque a gente não ficar enrolando muito. O que acontece no juiz de paz? Como que é feita essa distribuição dos processos de casamento? Distribuição, vou colocar aqui, distribuição. Como que acontece? A distribuição é feita de forma igualitária entre os juízes. De forma igual. Vou colocar aqui, de forma igualitária entre os juízes, esse procedimento, esses processos. Porque, querendo ou não, o casamento é um processo. É um processo. Podia ser um processo criminal, mas não é. É a porcaria de um processo normal. Então, o que acontece? Vai ser distribuído igualitariamente entre os juízes. Existe um tanto de procedimento que versa sobre todo esse negócio. O que a gente vai retirar? O sumo, o melzinho do juiz de paz. O que a gente vai fazer? O casamento. Vamos direto para o casamento. Vamos direto para a coisa ruim. Casamento. O que acontece no casamento? Vamos lá. Aí no teu material está falando o quê? Ato solene individual. Questão de prova, cara, isso aqui é coisa linda. Questão de prova. Ato solene e individual. Professor, mas o que é aquele casamento coletivo? Me explica aquilo. Cara, aquilo lá não pode. Segundo o seu provimento, aquilo lá não pode. O casamento é solene e individual. Ele tem as portas abertas ao público. Eu vou resumir aqui. Tem as portas abertas ao público, só que tem o seguinte. O casamento pode ser feito aonde? Pode ser feito na sede da serventia, pode ser feito em prédio público ou prédio particular. O que acontece? Existe um número de testemunhas que você tem que ter na hora do seu casamento. Vamos lá. Na sede da serventia. 2 testemunhas. Beleza? 2 testemunhas na sede da serventia. Prédio público ou particular? No caso do prédio público, são 2 testemunhas. Sede da serventia, 2 testemunhas. Prédio público, 2 testemunhas. Quando que é usado 4 testemunhas no casamento? 4 testemunhas é o quê? Prédio particular ou quando um dos contraentes não souber escrever ou não puder. Tá com a mão toda ferrada lá, ele não pode escrever. Aí é 4 testemunhas.
Vamos lá. Tanto na sede da serventia, se um dos contraentes não souber escrever ou não puder escrever, tanto na sede da serventia, quanto no prédio público, quanto no prédio particular, 4 testemunhas. Beleza? Isso é o que você tem que tirar dos procedimentos principais do casamento. Vamos seguir em frente que o tempo é curto. Vamos lá. O que acontece? O que acontece agora? A gente já não fez... eu separei aí um exercício. Vamos ver se a gente consegue resolver esse exercício de acordo com o que a gente já falou sobre as testemunhas e a sede da serventia, prédio público particular. Vamos lá. O exercício. Vem comigo aqui no exercício. Acompanha comigo. No que se refere aos procedimentos de habilitação do casamento, tanto em prédio público quanto em particular, o casamento poderá ser realizado desde que o juiz de paz aceite tal condição, sendo o casamento uma solenidade individual, porém de portas abertas ao público. Cara, olha essa questão, que coisa linda, que coisa maravilhosa essa questão. Caramba, caiu aqui o negócio. Cara, que coisa linda essa questão maravilhosa. Englobou todos os procedimentos do casamento em uma questão só. Olha aqui o que está falando. Se refere ao procedimento de habilitação, tanto em prédio público como em prédio particular. Também pode ser na sede da serventia, não é verdade? Pode ser. O casamento poderá ser realizado desde que o juiz aceite tal condição. Você tem que prestar atenção no seguinte. Cara, na sede de serventia é onde ele trabalha. Se for em prédio público ou particular, o juiz tem que aceitar essa condição. Pô, eu não vou lá numa boca de fumo lá fazer um casamento. O juiz tem que aceitar a condição. E outra coisa, o juiz, além de aceitar essa condição, eles vão ter que pagar o deslocamento dele, tanto para prédio público quanto em particular. Tem que pagar o deslocamento. Vai ter a tabela lá no seu provimento. Não necessariamente você precisa ler aquilo, você tem que só se situar dentro da matéria. O que acontece? Casamento ato solene individual. Beleza, certinho. E porém, portas abertas ao público. Foi como eu falei, portas abertas ao público. Ato solene individual, é vedado acontecer aquela reunião, aquele casamento coletivo. Tudo aquele povo casando, aquele bando de pobre, aquela coisa. Não pode. Para. Tá errado. Vamos correr que consulta e vista dos autos. Consulta e vista dos autos. Aí vamos seguir o rumo aí do seu material. Em regra, os atos processuais são públicos. Atos processuais são públicos. Cara, o que é isso, professor? Atos processuais públicos. Todo mundo pode ver, não é verdade? Todo mundo pode ver os atos processuais. O que acontece? Os atos processuais públicos, salvo sob sigilos ou sob segredo de justiça. Nossa, parece espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Cara, é uma viagem isso aqui. O que você tem que saber? Os atos processuais são públicos, salvo sob sigilo ou sob segredo de justiça. Pelo amor de Deus, acompanha no teu provimento, cara. O que vai cair na prova? É o teu texto de lei. O texto de lei lá do teu provimento, cara. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco dos estagiários de direito. Não liga não, meu aluno, que a gente está pulando, porque o nosso tempo é curto. Você também está cansado aí nessa sabadeira que você está com a gente aí a tarde inteira. Vamos seguir em frente. Estagiários de direito. Uma coisa importante dos nossos estagiários de direito. Cara, esses caras são muito chupeta. Vou te falar a verdade, hein? Direito. Eu sou formado em vários cursos aí, me passei em vários concursos, mas eu não gosto de estagiário de direito. Já vou avisando que eu não gosto. Se você for estagiário de direito, para mim não interessa. Cachorro abanando o rabo. Vamos lá. O que acontece, estagiário de direito? O estagiário de direito somente será apto a ter carga dos autos se munido de carteira de estagiário, declaração. Cara, o que o teu provimento está falando? Está falando o seguinte, ele pode fazer carga dos autos, ele pode ver os autos. Pode sim, ele pode ver. Ele tem que estar identificado como estagiário de direito, estudante de direito, enfim. E para fazer a vista dos autos, o que acontece? Ele tem um advogado e ele tem um estagiário de direito. O advogado, ele sim, é um procurador entre as partes. Ele pode fazer a vista dos autos ele mesmo? Pode, em regra pode. O estagiário de direito é exceção. Ele pode fazer a vista dos autos também. Só que o advogado ele vai falar, eu estou me responsabilizando pelo estagiário de direito para ele fazer a vista dos autos. Eu vou deixar ele fazer a vista dos autos, só que eu me responsabilizo por ele. Na nota lá que o advogado vai escrever, ele é obrigado a se responsabilizar pelo estagiário de direito, beleza? Isso é uma parte importante que você tem que retirar aí do seu estudo. Vamos seguir. A Secretaria de Administração de Mandados. Vamos falar do oficial de justiça avaliador. Oficial de justiça avaliador. Esse é o cara. Oficial justiça avaliador. O que esse cara faz? Esse cara é o que cumpre os mandados, cara.
Esse cara é o que cumpre os mandados judiciais. O que a gente pode tirar? Vamos falar das vedações, cara. Eu fiz uma listinha aí das vedações dele. Vamos falar das vedações. O que ele não pode fazer? Cara, o que o oficial de justiça é vedada confecção de certidões manuscritas? Você pode estar se perguntando, professor, mas se por acaso não der para escrever no computador, tiver um sistema, não interessa. Espera. Não pode fazer manuscrita, beleza? Essa foi uma vedação. Qual que é a outra vedação? É defeso, que é defeso, se você não sabe, é proibido. O oficial de justiça avaliador receber valores ou vantagens. Cara, o cara não é funcionário público. Como é que ele vai receber uma vantagem no exercício do seu mister? Ofício ou profissão, função, cargo, enfim. Cara, como que ele vai receber vantagem? Ele não pode receber vantagem. Entra até lá no próprio direito penal. De repente, pode ser uma corrupção passiva. Enfim, você tem que prestar atenção. Pode até ser uma concussão se ele exigir. Mas vamos seguir. O que é vedado a mais? O que é vedado? Cara, o cumprimento de mandados são tipo inúmeros mandados judiciais que são cumpridos diariamente. Cara, é vedado a criação de setor com apenas um oficial de justiça avaliador. Ah, a questão de prova está pedindo. Pode ser criado um órgão com apenas um oficial de justiça avaliador. Está errado. Não pode. Um oficial de justiça avaliador não pode, beleza? Vamos seguir em frente. Vamos lá. É proibido ao oficial de justiça avaliador devolver mandado sem cumprimento. Cara, isso é lindo. O que acontece nesse caso de mandado sem cumprimento? Cara, ele tem um tempo, o oficial de justiça avaliador, ele tira férias também. Ele não trabalha 365 dias no ano, né? Beleza. Ele tira férias. Ele recebe um número de mandados para ele cumprir. Se ele for tirar férias, ele obrigatoriamente tem que cumprir todos esses mandados. Obrigatoriamente. Licença, enfim. Se essa licença que ele vai tirar, ele não cumpriu os mandados que foi determinado a ele, automaticamente será revogada essa licença para ele ser retirado do serviço. Beleza? Automaticamente será revogada essa licença. Mas o que acontece? Ele não vai poder mais retirar essa licença? Claro que pode. Ele pode sim. Após 2 meses. Após 2 meses ele pode requerer de novo essa licença. Somente após 2 meses. Isso que a gente pode tirar de todo esse conglobante do oficial de justiça avaliador. Eu fiz um esqueminha aí no teu material para você ficar ligado. Você pode estudar em casa, enfim. Antes da tua prova, vai ser o mel, cara. Esse negócio tá o mel. Como que acontece a distribuição de mandados? Vou colocar aqui, distribuição. Distribuição. Os mandados serão distribuídos aleatoriamente por meio eletrônico, obedecendo os critérios de zoneamento e setorização. Como é que você vai dar? Um mandado, por exemplo, aqui de Cascavel. Você tem o oficial de justiça avaliador de Cascavel e você tem o de Foz do Iguaçu. Como que você vai dar um mandado para o juiz de Foz do Iguaçu vir aqui em Cascavel? Você tem que estabelecer a setorização desses mandados. Você tem que deixar viável para a celeridade de todo o processo judicial. Beleza? Presta atenção aí. Revogação do afastamento, eu já falei. Vamos seguir em frente. Dispensa da restribuição. Eu creio, você dá uma lida nela aí. Não vai ser importante agora, nesse momento da aula. A gente tem pouco tempo. Vamos falar o que acontece. Estabelecimentos prisionais. Cara, isso é muito legal. Estabelecimentos prisionais. Somente serão cumpridas diligências nos estabelecimentos prisionais em horário noturno, quando se cuidar da varada de soltura. Cara, isso é lindo, não é verdade? É lindo. Parece que você está no filme do Harry Potter e você vai lá prender o cara na prisão de Azkaban. É a coisa mais linda do mundo. Cara, eu viajo muito no Harry Potter. É foda, o cara é foda. O que acontece? Cara, quando for determinado em alvará de soltura, em estabelecimento prisional, é estranho, né? Mas você tem que ir durante a noite, cara. Você não tem que ir durante o dia, oficial de justiça avaliador. Isso é lindo. Então presta atenção nisso que pode cair na tua prova. Beleza? Vamos fazer um exercício. Vamos fechar com o exercício agora, a coisa mais linda do mundo. Vamos lá. Acompanha aqui comigo. O oficial de justiça avaliador só poderá se afastar do serviço se devolver todos os mandados devidamente cumpridos, sob responsabilidade de ter o seu afastamento automaticamente revogado, se não cumprir todos os mandados sob sua responsabilidade. Cara, olha que coisa linda essa questão, não foi o que a gente falou? Exatamente, a questão está correta, cara. Ele só pode devolver os mandados
se ele ter cumprido. Se ele, você só pode entrar em licença se ele mandar todos os mandados. Cumpriu todos os mandados, pode entrar em licença. Se não, revogação automática da tua licença, beleza? Cara, foi um prazer ter vocês aqui como plateia. Meus queridos professores aqui, pô, esses caras são foda. Eu bato palma pra eles. Eu sou aluno, eu sou concurseiro, eu sei como é que é essa vida de concurseiro. Cara, a minha cara tá um bagaço hoje, não tá? Fala a verdade aí. Minha cara tá um bagaço. Eu fui dormir às 6 horas da manhã estudando. Eu estudo para concurso, sim senhor, não só dou aula. Iniciativa privada é pica, é legal, mas é pica. Mas eu prefiro muito mais ser servidor público. E você? Um abraço, tchau!